aquele nosso time lá de 81, você tinha velho, peixe frito, canguru, camelo e capacete, né? Você tinha o tromba, o bico de chaleira e o galo, né? O Mormon, o Nunes, que era o cangaceiro, e o Lico, que era o bigode. Então, quer dizer, cada um foi botando... Quem me botou esse apelido, rapaz, foi o Reinaldo, que era do América. Ponta direita? Isso, que veio... Fez o primeiro gol no Maracanã, do placar... que ninguém lembra, só lembra do Zico. Sim, mas eu lembro, tanto que eu lembrei aqui. Flamengo, acho que era Flamengo e América, inclusive, o jogo. Ele fez o primeiro gol do placar eletrônico, do novo placar eletrônico do Maracanã. E o danado também, ele gostava de botar apelido em todo mundo, né? Chamava ele de Cratera, não sei se vocês lembram que era um personagem também no Chico Anísio, que era um jogador de futebol que não tinha dado certo, a gente chamava ele de Cratera. Aí ele falou, ih, rapaz, isso aí tá parecendo um capacete. Pronto, aí já viu, né? Mas engraçado, era ó, estiloso, e o tempo que eu perdia para deixar aquilo ali sem um buraquinho. Mas olha só, engraçado, eu tinha achado que alguns desses apelidos tiveram partido de Valdir Amaral. Que Valdir Amaral que ficava dizendo tromba. Não, na verdade, nós passamos... Então alguém dizia para ele. Não, nós passamos por Jorge Cury. Foi o Cury antes do Valdir, porque o Cury viajava muito com a gente. E aí ele ouvia. Né? Ele fazia aqueles torneios na Europa, e principalmente na Espanha. Ramon de Carranza, Teresa Herrera. Todos aqueles ali. E ele estava sempre convivendo. E ele via, chamava, não sei quem. Aí um dia ele pediu para... Pô, bota aí, não sei o que. Aí ele começou a chamar todo mundo. Essa né? escalação é maravilhosa. Pô, não. E quando ele gritava, dá-lhe capacete, dá-lhe tromba, era... A gente tá falando de um dos maiores times da história do futebol. É verdade. Só isso, né? É verdade. Eu vou além de Flamengo. É um dos maiores times da história do futebol. Eu acho que... Sem modéstia. Sem dúvida. Você teve... Daquele time ali, o único que não jogou na seleção foi o Lico, né? Todos os outros tiveram participação. Né? E na formação, principalmente da seleção de 82. Né? Você teve o Raul, o Leandro, eu, o Zico, o Tita e o Nunes, que participou um pouquinho antes. Né? Quer dizer, eram 5 jogadores do Flamengo e 5 do Atlético, que era outro timaço daquela época. Né? Então, quer dizer, dividia um pouco isso. E resultado, né? Não adianta. A gente tínhamos perdido 2 títulos, 76, né? Que foi o pênalti do Zico, e depois a outra, que foi o pênalti do Tita. Né, em 77. Que foi aí que começou a história do pacto lá do Brasil 8000, né, lá do restaurante que a gente foi depois de perder o jogo, que ninguém entendia de nada. E a gente foi muito mais para esse restaurante. O Jorge Ben até estava com a gente, o Babulina estava com a gente, que era para... O Tita estava com 18 anos, tinha perdido um pênalti, tinha aquele peso todo... Pô, vamos lá, vamos se juntar lá. E a gente foi, conversou, e criaram a história do pacto. Não existia o pacto nenhum. A gente foi muito mais para poder dar um suporte ao moleque que estava começando. E a partir dali você vê 78, 79 2 vezes. 2 vezes. Né? 80, 81, 82 e 83. São 6 anos. Ô, Éboli, se você for pensar naquela época, os times fortes como eram. A concorrência. E a gente conseguiu... durante 6 anos seguidos, títulos importantes, que vai do Campeonato Carioca, com o gol do Rondinelli, em 7-8, que era pra gente ainda meio que uma obsessão. Principalmente aqueles que não tiveram, porque remanescente de 7-4, eu acho que só tinha eu e o Zico, né? O resto do pessoal, e o Cantarelli. Do pessoal já tinha praticamente todo, e o Rondinelli, né? Então, quer dizer, era meio que uma obsessão. Pô, bateu na trave, não sei o quê. Sabe? E foi toda uma formação de um time que ele termina juntando em 81, que é o auge, 3 gerações. Né? Que é a geração do Zico Cantarelli, que subiram antes. Né? Depois veio eu, juntamente com o Dequinha, o quarto zagueiro, que foi juvenil comigo. Eu, ele, Adílio e Júlio César. Nós nunca ganhamos nada nessa categoria. Em compensação, fomos 4 que fomos... Né, que era o grande objetivo naquela época, que era você formar o jogador. Se você colocasse um no profissional, no time titular, o objetivo já estava mais do que alcançado. Hoje eu vejo todo mundo que quer ganhar título e não bota ninguém no profissional. É uma outra história. Enfim. E juntou a geração que veio do Andrade, do Moser, né?
do Leandro. Uma equação bombástica. Sim. Não, e tinha uma, e essa é a fórmula que sempre deu certo dentro do clube. Né, que era justamente aquela história do Flamengo, o craque faz em casa. E, infelizmente, o Flamengo perdeu uma geração, que foi a geração de 92. Onde você foi Que de a fato um foto- maestro. Onde que a você foto foi, né? simbólica- Eu fui o irmão mais velho. Você foi, não, ali você foi o vovô garoto. Né? Ali que foi ali que surgiu o vovô também garoto. foi. Foi. Aí Zé Carlos Araújo. É. Né? Não foi o Zé que. Não, o foi o garotinho? Fernando Vanucci. Vanucci. Boa noite, Fernando Vanucci. E o Zé, Isso. o Zé a mesma Zé, coisa como a história isso. do maestro, o que o Luiz Roberto, dentro das transmissões da TV Globo, falou tanto que virou, vamos dizer, já quase que... Teu nome, teu sobrenome, né? Júnior Maestro. né? Todo mundo assim, fala Júnior Maestro. Mas o maestro veio como lateral, né? Como lateral. Não, Não, já no não, meio campo. já era no meio. Não foi na transição? Não, foi depois. Foi depois de Vovô Garoto. Foi depois de Vovô Garoto. Olha aqui, você falou que não não perdi teve, nessa ordem. que não teve pacto. Que não teve pacto nenhum, mas duas perdas de título. Né? Assim, mas de certa maneira, mesmo não tendo a palavra pacto sendo utilizada, vocês não se fecharam? Gente, vamos lá. Não, houve uma análise, principalmente, daquilo que tinha acontecido em 76 e em 77. Né? Sem procurar culpado, sem nada. O que a gente não fez? Né? A partir daquilo ali, eu acho que começou. A gente tinha um cara que tinha uma cabeça muito à frente de tudo quanto era treinador, que era o Coutinho. Né? E o capitão abraçou um pouco toda essa ideia. Entendeu? Até ele foi criticado porque ele estava com a gente. Pô, como é que perde? Mas ele compactuou, vamos dizer assim, da ideia, primeiro, de dar o suporte para o Tita, que tinha perdido o pênalti, que estava começando a carreira. E depois, com aquela psicologia dele de saber os motivos que tinha que... Onde pontuar. Exatamente, para poder chegar e não cometer mais. Aí termina em 78 com a final com o Vasco. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?